Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na terça-feira da sexta semana do tempo comum. A leitura de hoje é de Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 8 e capítulo 7, versículos de 1 a 5 e versículo 10. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado e disse: Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé: Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma 7 casais, machos e fêmeas, e dos animais impuros, um casal, macho e fêmea. Também das aves do céu tomarás 7 casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra, pois dentro de 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias, 40 noites. E exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Meu irmão, minha irmã, o relato do dilúvio universal inicia com um juízo pavoroso por parte de Deus. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Antes de as águas tudo cobrirem, a terra já estava imersa no pecado e na maldade. Deus penetra o coração de todos os homens e o Senhor fica entristecido por constatar que a maldade humana inunda, afoga a terra com seus projetos maldosos. A reação de Deus é de pesar. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado. É admirável como Gênesis descreve a reação de Deus à degradação e degeneração moral da humanidade. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado. Deus não é indiferente à desoladora situação da humanidade, mas sente, participa. Como pessoa, Deus sofre contemplando a sua criação amada e considerada muito boa, entrar numa rota que se concluirá irremediavelmente na autodestruição. Deus percebeu que a humanidade já se encontrava arruinada e destruída pela maldade de suas ações e pela perversidade de seus projetos. A destruição da humanidade já estava inexoravelmente dentro dela mesma. Mas, mesmo nessa situação que parecia sem saída, Deus encontrou um remédio para curar o mal universal. O Senhor se serve de um só homem e de uma arca insignificante. Essa é a tática divina da salvação. A partir de meios humildes, Deus realiza a salvação. Assim, Deus age ao longo de toda a história da salvação. De um nômade, Abraão, faz surgir um povo para si. De um grupo de escravizados do Egito, Deus preanuncia um novo povo nascido do batismo. De um pequeno resto, anuncia a salvação universal. E na plenitude do tempo, de um simples operário de Nazaré, Deus realiza a salvação de todos nós. Noé é o primeiro de uma série de personagens humildes que se tornarão, por graça de Deus, portadores da salvação que Deus opera. Em Noé, o juízo divino de condenação foi maravilhosamente superado pela misericórdia do mesmo Deus.
Deus é de fato juiz, mas também salvador. Podemos dizer que é mais salvador do que juiz. Ou melhor, que o juízo de condenação e salvação em Deus nunca estão em contradição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje na quarta-feira da sexta semana do tempo comum. E a leitura de hoje é de Gênesis, capítulo 8, versículos de 6 a 13 e versículos 20 a 22. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, que ficou revoando até que secassem as águas sobre a terra. Soltou também uma pomba para ver se as águas tinham baixado sobre a face da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e recolheu-a na arca. Esperou então mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Pela tardinha ela voltou e eis que trazia no bico um ramo de oliveira com as folhas verdes. Assim Noé compreendeu que as águas tinham cessado de cobrir a terra. Esperou ainda 7 dias e soltou a pomba, que não voltou mais. Foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês, que as águas se retiraram da terra. Noé abriu o teto da arca, olhou e viu que toda a superfície da terra estava seca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e, tomando animais e aves de todas as espécies puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o agradável odor e disse consigo mesmo: nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos como fiz, enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Meu irmão, minha irmã, a leitura é o epílogo do relato do dilúvio universal. Noé é como um novo Adão, com quem a vida humana recomeça. Podemos nos perguntar, a humanidade que surgiu de Noé será diferente? O próprio relato do Gênesis nos dá a resposta. As inclinações do coração do homem são más desde a juventude. A conclusão pode parecer muito pessimista, pois de nada adiantou o castigo divino. O homem não aprende com seus erros e seu coração está pervertido desde a juventude. A impressão é de que o dilúvio deverá se repetir mais vezes. A decisão de Deus é, porém, diferente daquela que nós podíamos prever e esperar. Deus decidiu nunca mais amaldiçoar a terra por causa do homem. A história de Noé e do dilúvio universal se torna, assim, a revelação de um Deus que não abandona a humanidade no pecado. Se no prólogo do relato do dilúvio universal, a constatação da perversidade humana teve como resultado o castigo, depois que Noé saiu da arca, a constatação da humanidade conduz para uma promessa de estabilidade da ordem natural e da preservação da vida. Não tornarei a ferir todos os seres vivos como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. É preciso que entendamos bem. O relato do dilúvio não é somente uma história de um passado distante. É, sobretudo, o paradigma
do nosso presente e do futuro. O pecado da humanidade, ainda que tenha uma punição intrínseca ao próprio pecado, nunca irá suplantar a misericórdia divina. Até mesmo a constatação de que as inclinações do coração do homem são más desde a juventude, em vez de fazer fracassar os desígnios de Deus, deve nos levar a uma confiança ainda maior nas promessas divinas.